Bem, agora é oficial. Os Estados Unidos da América estão se preparando para anexar a Groenlândia, apesar das objeções dos europeus. Foi apresentado ao Congresso dos Estados Unidos da América um projeto de lei para anexar a Groenlândia e conceder-lhe status de Estado. O projeto de lei prevê algo além de simplesmente transformar a ilha em um território, como Porto Rico ou Guam. Ele visa conceder à Groenlândia exatamente o status de Estado, semelhante ao do Alasca. Vale acrescentar que, ao mesmo tempo, os republicanos apresentaram esse projeto de lei ao Congresso. O porta-voz da Casa Branca declarou oficialmente que Trump quer comprar a Groenlândia dos europeus. Caso contrário, o exército dos Estados Unidos terá que tomar a ilha à força. O próprio Donald Trump declarou que, mesmo que a tomada da Groenlândia pelos americanos leve ao colapso da OTAN, ele está preparado para isso porque, segundo ele, foi ele quem salvou a Aliança do Atlântico Norte. Mas se a OTAN não vê ameaças à Groenlândia por parte da Rússia e da China, ele não vai se importar se a OTAN realmente se desfizer. Mas, ainda assim, os especialistas consideram outra opção. O esquema para obter a Groenlândia pode ser o seguinte: a Groenlândia declara a independência da Dinamarca e assina com os Estados Unidos um pacto de livre associação. E é isso que vamos discutir neste episódio, vamos analisar juntos e colocar tudo em ordem. Meu nome é Alexei Petty. Antes de discutirmos o tema juntos, quero pedir algo a vocês. Se este episódio for interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura de patrocínio paga pelos links e dados fornecidos. A descrição do vídeo diz: apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato mais conveniente para você, agradeço qualquer apoio, mas faça isso só ao final do episódio. Inscreva-se também no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição do vídeo. Então, o congressista republicano Randy Fain apresentou ao Congresso dos Estados Unidos da América um projeto de lei sobre a anexação da Groenlândia e a concessão do status de Estado a ela. Fain, que Trump apoiou antes mesmo de ele conseguir uma vaga no Congresso no ano passado, afirmou que os interesses de segurança dos Estados Unidos no Ártico tornaram a anexação desse território simplesmente vital. Mas vou esclarecer logo de início para melhor compreensão. Randy Fain é o que chamam de um guerreiro mago. No entanto, hoje ele afirma, e cito: a Groenlândia não é um posto avançado remoto que podemos ignorar, é um recurso vital para a segurança nacional. Quem controla a Groenlândia controla as principais rotas de navegação do Ártico e a arquitetura de segurança que protege os Estados Unidos. A América não pode deixar esse futuro nas mãos de regimes que desprezam nossos valores e buscam minar nossa segurança. Então, o projeto de lei autoriza Donald Trump a tomar medidas para adquirir a Groenlândia, incluindo negociações com a Dinamarca. Ele também prevê que a administração Trump deve prestar contas ao Congresso sobre quaisquer medidas necessárias para acelerar a aprovação desse acordo pelo Congresso. O projeto de lei prevê algo além de simplesmente transformar a ilha em um território como Porto Rico ou Guam. Ele visa conceder à Groenlândia exatamente o status de Estado, semelhante ao Alasca, o único Estado que faz fronteira com o Círculo Polar Ártico. O principal argumento de todos os republicanos é que, se os Estados Unidos da América não tomarem a Groenlândia, os russos ou os chineses tomarão a ilha. E aqui na Rússia já começaram a aumentar a tensão entre americanos e europeus. Hoje, o principal bêbado da Rússia, Dmytro Medvedev, esse baixinho apareceu em público e aconselhou Trump a se apressar na aquisição da Groenlândia, antes que os russos também tomem essa ilha. Ele disse que pode acontecer um referendo inesperado lá e os groenlandeses de repente podem votar para se juntar à Rússia. Ele disse: aí já era, acabou tudo. Por isso, para os americanos, bem, isso é uma tentativa óbvia de criar ainda mais divisão entre europeus e americanos. Mas mesmo assim eu não podia deixar passar essa declaração do principal alcoólatra da Rússia. E nesse contexto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou hoje, abre aspas, Trump quer que os Estados Unidos da América comprem a Groenlândia, porque caso contrário, ela será adquirida ou talvez até mesmo tomada pela China ou pela Rússia, o que não é bom nem para os Estados Unidos da América, nem para a Europa, nem para a própria Groenlândia. Não está claro como, mas na Casa Branca imaginam cenários em que europeus entregariam essa ilha aos russos.
Líderes europeus criticaram as recentes declarações de Trump sobre planos de tomar a Groenlândia. E a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, alertou que a tomada da ilha pelos Estados Unidos marcaria o fim da Aliança do Atlântico Norte. Segundo ela, é exatamente isso que os russos querem. Aqui, o próprio Trump trouxe uma ideia que talvez mereça aspas em interessante. Trump afirmou categoricamente, abre aspas, quando lhe perguntaram: escute, você está de acordo se isso comprometer a OTAN, se a OTAN efetivamente deixar de existir depois que você tomar a Groenlândia? A isso Trump respondeu, abre aspas, eu sou aquele que salvou a OTAN, eu sou aquele que aumentou os gastos deles para 5% do produto interno bruto, e assim tá, talvez a OTAN fique desapontada. Se eu fizer isso, nós economizaríamos muito dinheiro. Mas eu gosto da OTAN, só estou tentando entender se a OTAN estaria conosco se precisássemos disso. Não tenho certeza, nós gastamos muito dinheiro com a OTAN, não tenho certeza se eles estariam conosco. A Groenlândia não quer que a Rússia e a China a dominem, e a defesa da Groenlândia basicamente são 2 trenós puxados por cães. Sabe qual é a defesa deles? 2 trenós puxados por cães. Se isso afetar a OTAN, vai afetar a OTAN, mas eles precisam muito mais da gente do que a gente deles. Vou te dizer, e olha, sabe, tenho medo que esse episódio deva ser interpretado como se Trump não se importasse se a OTAN deixasse de existir por causa das ações dos Estados Unidos da América na Groenlândia. Para os americanos, segundo Trump, a OTAN não é necessária. Quem precisa dela são os europeus. Por isso que a Europa simplesmente aceite a tomada da Groenlândia e aí tudo ficará bem. Mas se não aceitar, então que essa OTAN simplesmente se desfaça. Essa é a lógica do Trump sobre equipes de trenós puxados por cães, é verdade? Na defesa da Groenlândia participam equipes de trenós puxados por cães. Os europeus, obviamente, rejeitam a lógica de Trump. O comissário europeu de defesa, Andrius Kubilius, afirmou que a União Europeia necessita de um exército unificado de 100 mil soldados para substituir as tropas americanas na Europa. Na verdade, essa é a ideia que 2017, e sim, eu não me canso de repetir isso. Emmanuel Macron já desde 2017 afirmava que a Europa precisava de autonomia estratégica, inclusive militar. Já era necessário há tempos criar exército, forças e armamentos próprios, e assim, para não depender de americanos, chineses ou russos. E não é só sobre a Groenlândia, a questão é bem mais ampla. Trump, a princípio, não quer manter o sistema atual de defesa da OTAN. Quem afirma isso é Kubilius, comissário europeu para a defesa da União Europeia. Quanto à própria Groenlândia, assim como antes, continuo convencido de que os Estados Unidos da América não seguirão pelo caminho da anexação direta. O projeto de lei no Congresso é provavelmente só marketing. Aqui vejo 2 cenários. O primeiro é que Donald Trump conseguirá fazer com que a Europa envie uma quantidade enorme de dinheiro para a defesa da Groenlândia para, na prática, proteger os próprios Estados Unidos. E então Trump poderá novamente anunciar aos americanos que economizou bilhões de dólares deles. Trump aprecia esse argumento, pois até ao ser questionado sobre a Groenlândia, citou que Joe Biden gastou 350 bilhões de dólares na Ucrânia. Mas ele nem um centavo, e o eleitorado, Donald Trump, dará valor a isso. Aliás, os próprios europeus agora, inclusive, já estão tentando implementar exatamente esse cenário. Eles estão prontos para enviar tropas, navios e aviação para proteger a Groenlândia. Só para Trump não tomar o território. Para Donald Trump, isso também é uma vitória que ele pode vender ao povo americano e certamente vai gostar. E o segundo cenário é um referendo sobre a independência da Groenlândia, seguido por um pacto de livre associação com os Estados Unidos da América, e Donald Trump já está prometendo dinheiro aos habitantes da Groenlândia em troca do voto certo. Do que estamos falando, vou explicar agora. No início do ano passado, Donald Trump e sua equipe já desenvolviam a ideia de uma captura ou anexação híbrida da Groenlândia. A Groenlândia, de modo geral, é uma ambição profundamente enraizada de Donald Trump e não uma fantasia passageira. Ainda durante seu primeiro mandato presidencial, ele já havia declarado isso. Trump considera a Groenlândia o quintal dos Estados Unidos da América e realmente percebe a crescente influência da China e da Rússia nessa região, além de ver uma chance real de comprar essa ilha. Donald Trump, caso você não saiba, admira muito o 25º presidente dos Estados Unidos da América, William McKinley, que governou na virada do século XIX para o 20º.
Foi justamente McKinley quem fez com que os Estados Unidos da América assumissem o controle de territórios ultramarinos como Porto Rico e Havaí. E agora Trump teve a ideia de uma expansão drástica dos Estados Unidos da América. Ele repete o tempo todo que McKinley foi o maior presidente que anexou novos territórios e agora Trump decidiu colocar isso em prática. E já no início do ano passado, na Casa Branca, falavam sobre o fato de que, para não entrar em uma guerra real, o esquema para adquirir a Groenlândia pode ser o seguinte: a Groenlândia declara a independência da Dinamarca e assina com os Estados Unidos da América um pacto de livre associação. Neste momento, vale ressaltar que o Pacto de Livre Associação foi firmado pelos Estados Unidos com 3 microestados no oceano: Micronésia, Ilhas Marshall e Palau. O que isso significa de jure? Juridicamente, esses territórios são considerados independentes e mantêm autogoverno interno, mas sua defesa é totalmente controlada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. A economia das ilhas é fortemente integrada à dos Estados Unidos. O pacto é renovado a cada 20 anos e foi renovado em 2023, valendo até 2043. Ou seja, na prática, são territórios que parecem independentes, mas a defesa é totalmente responsabilidade dos americanos, a economia depende dos americanos, e agora o Trump pode realmente tentar subornar o povo da Groenlândia para que eles votem primeiro pela independência da Dinamarca e depois passem para o protetorado dos Estados Unidos da América através do Pacto de Livre Associação. Bem, felizmente para Trump não é preciso subornar tanta gente assim. A população da Groenlândia é oficialmente de 57 mil pessoas e só depois de um tempo, se esse cenário se concretizar, a Groenlândia independente, que terá um pacto de livre associação, poderá se tornar parte dos Estados Unidos da América, como, por exemplo, o 51º Estado, não imediatamente, mas com o tempo. Aqui só vou lembrar de um episódio histórico importante. Os Estados Unidos da América compraram o Alasca da Rússia em 1867. Você sabia que por quase 100 anos o Alasca não foi considerado um estado dos Estados Unidos e por quase 50 anos nem mesmo território americano? O Alasca só se tornou o 49º estado dos Estados Unidos da América em 1959 e antes disso era apenas um território sob administração e proteção dos Estados Unidos. A Groenlândia pode ter exatamente o mesmo destino. E, sabe, eu tenho certeza de que, depois de um tempo, a Micronésia, as Ilhas Marshall e Palau também se tornarão estados dos Estados Unidos da América. Aqui eu vou encerrar, amigos. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like, amigos. Lembro mais uma vez, se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso através de doações pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, até mais a todos.